Mas enquanto vocês estavam falando, a gente citou que eu gosto de me assistir e até me causa estranheza que as pessoas não gostem de assistir o conteúdo que elas fazem, por exemplo. Eu vejo várias lives que eu já fiz, até para poder melhorar para as que eu vou fazer no final das contas. Mas a Malu já disse que eu trabalho bastante antes de colocar algum conteúdo no ar. Então, gravar e regravar stories, normal. Tem destaques que eu regravei, né? Antes de conseguir realmente criar aquilo para o destaque, 10 vezes. Porque eu falava, não tá bom, a pausa não ficou boa, não consegui encaixar no tempo, cortou na hora errada. E vocês podem ver, quem me acompanha nos stories, que de repente, entre o começo e o final de uma sequência de stories, já aconteceu de ter 5 horas. Já aconteceu. É o meu trabalho, muito. pô. É o meu trabalho. E depois o dia, fixo. E por que é 5 horas? Porque você pode ver o dia passando, o sol se pondo, e o Bruno tá lá falando. É real, gente. Não, já aconteceu. Mas aí fica muito bom, eu fixo lá dentro dos destaques, Aí depois né, você no Instagram. assiste e vê. Genial. E depois eu penso, eu vou refazer isso aqui. E eu olho e falo, cara, acho que eu não consigo refazer melhor. Porque ficou muito bom, ficou todo concatenado. E uma das coisas que eu uso para deixar, não só a forma, mas também a comunicação mais atraente, é tentar preencher uma história. Eu não sei se isso é uma técnica de oratória em si, que talvez tenha mais a ver com o conteúdo do que com a forma, mas eu penso no seguinte, né? Nós, como seres humanos, a gente está muito mais propenso a lembrar de histórias do que dados soltos. Inclusive, se eu conto uma história, aquilo fica gravado na cabeça. Se for só um dado solto, a pessoa tende a esquecer. Tanto que, como militar, durante o tempo que eu fiquei no Exército, 11 anos, eu tive a oportunidade de ir em tribos indígenas, onde o pessoal tinha um idioma da tribo, que não tinha escrita, e falava o português, já sabia escrever. E, durante muito tempo, as tradições foram todas passadas de forma oral, através de histórias. Porque você lembra da narrativa, né? Através de uma narrativa, você pega essa existência caótica que a gente tem no mundo e transforma esse caos em ordem. Você coloca tudo na caixinha em seu determinado lugar. E eu crio a história, eu falo, nossa, eu não vou conseguir fazer melhor do que isso. Então, criar uma história seria algo bom também na hora de transmitir uma mensagem? Com certeza. Um ponto que é muito interessante a gente trazer são as técnicas de storytelling. Então, quando você fala de criar uma narrativa, você está falando de ter um começo, meio e fim e contar isso de uma forma atraente. Daí que vem o storytelling. Então, se a gente traduzir, esse nome story vem de história e telling seria contando. Então, é como você vai contar essa história. Eu gosto de fazer uma associação com bolo. Se eu comprar um bolo desse simples de fubá, que é muito comum agora aqui nas ruas de São Paulo, tem aquelas lojinhas de bolo de vó. Um bolo de fubá atende a um bolo, certo? Mas é um bolo de casamento? É um bolo de aniversário? É um bolo que eu vou levar para uma festa glamourosa? Não. Por quê? O que falta nesse bolo? Ele é feito de farinha, leite, ovo, fermento? O que falta? Falta a embalagem, falta a forma, falta um glacê, falta uma decoração, uma vela bonita, algo que vai comunicar que ele é o bolo ideal para aquela festa. Voltando para o storytelling. Storytelling é exatamente isso, é o bolo, só que a forma como você vai apresentar o bolo de vó, o bolo de fubá, são os dados, são as informações ali. Toma, Bruno, pá, pega esses dados, aceita do jeito que tá. Se eu trouxer um bolo embalado, com laço, uma fita, você vai absorver e vai receber de uma forma diferente. Por isso que o storytelling é importante. Aí, técnica de storytelling, que assim, a gente sempre utiliza na oratória, eu sempre indico, e o Steve Jobs gostava muito desse tipo de técnica. Você abre com conexão, então tem começo, meio e fim. Você abre com conexão, você já conecta com o público, seja com uma interação, fazendo perguntas, conhecendo o teu público, ou trazendo uma reflexão logo no início. Depois você consegue desenvolver a história com clímax. E olha que interessante, nós vimos aí no cinema 10 anos de Marvel bombando, histórias de heróis. Por quê? Porque sempre tinha um vilão. Então, quando você consegue trazer um vilão e depois vem um herói, uma solução, pronto, você consegue trazer já essa sensação de entretenimento, essa sensação de ordem na narrativa. Depois você vem com a conclusão, sem terminar com é isso, né, Fábio? Pelo amor de Deus. Então, depois você vem com a conclusão e você consegue transmitir a sua informação de uma forma mais fácil e clara de ser consumida. Sim. Tem um autor chamado Carmine Gallo, complementando o que a Gi falou, que ele pegou todos os discursos do Steve Jobs, um dos maiores oradores da nossa época, e tentou dividir em 3 elementos. Isso, inclusive, é uma técnica boa de oratória, porque as pessoas não conseguem registrar mais do que 3 coisas quando você está no slide ou quando você está falando. Então, ele pegou a técnica de oratória do Steve Jobs, todos os lançamentos de iPhone, iPad, iPod. E o primeiro pilar é esse que a Gi comentou, que é o pilar de criar a história.
de efetivamente ter um enredo, uma narrativa que envolve as pessoas e consiga, inclusive, desenvolver determinados neurotransmissores na plateia. Você consegue estimular dopamina, consegue estimular serotonina, dependendo do tipo de tom de voz ou de história que você conte. O segundo pilar era o de transmitir a experiência. Porque não adianta só você contar a história, você precisa contar a história de forma a entender que a sua plateia está dividida em 3 tipos de pessoas, 3 tipos de estilos de aprendizagem. E isso é bacana a gente conseguir identificar o nosso próprio. Então, tem pessoas que são mais visuais, aprendem vendo, aprendem com o layout da apresentação, com a imagem que ele está transmitindo agora no vídeo. Tem pessoas que são mais auditivas, que vão pegar as palavras, que vão ouvir o enredo, que vão ouvir as histórias sendo contadas. E tem o terceiro tipo, que são as pessoas sinestésicas, que são as pessoas mais do tato, da experiência. Então, o Steve Jobs ele tinha um keynote muito atraente, simples, minimalista, que mostrava só o direto ao ponto para os visuais, contava uma história com essa conexão, com esse clímax, com esse vilão para atender os auditivos, mas sempre tinha demo. A demo do aplicativo, a demo do iPhone. Você podia tocar no final da apresentação no iPhone para atender os sinestésicos. E o terceiro ponto que ele traz é o ponto que a gente falou no início aqui, que é o ponto de refinar, ensaiar, treinar. Ele era super perfeccionista, então ele não tinha um detalhe que não estava bom, ele voltava. Então treinava muito, parecia super natural, mas ele tinha apresentado 80 vezes para chegar naquele ponto de ser um lançamento do produto que reconfigurou aí mais de 9, 10 indústrias da humanidade. Então, esses 3 pilares são cruciais e fazem parte dessa técnica de storytelling, assim como a técnica da jornada do herói. E nesse ponto do repetir e do ensaiar, que o Bruno falou que faz muito, é extremamente importante para você conseguir condensar aquela informação. Então, alguém comentou aqui do Churchill, acho que foi o Bruno que falou do Churchill, que ele pedia horas ou dias para falar alguma coisa em 10 minutos. Então, eu tenho uma fala de 10 minutos. Eu preciso de dias. Se eu puder falar por 1 hora, eu falo agora mesmo. Por quê? Porque ele precisa treinar, ensaiar, escolher bem, sentir como que tá aquilo, ter feedback das pessoas. Quanto mais você repete, era isso que o Steve Jobs fazia. Repetia, repetia, repetia. E ele tinha, inclusive, uma assessora que acompanhava ele e que ia dando esse feedback, que montou toda a estratégia de imagem e comunicação. Por isso que ele saiu daquele estilo mais formal e foi para um estilo mais jovem, mais rebelde. Porque tinha um porquê, tinha um para quê. Não era aleatório, né? As pessoas acham, vou usar calça jeans porque o Steve Jobs usa calça jeans. Pera lá, mas onde que você está trabalhando? Qual que é o seu objetivo profissional? O que que você quer? Não basta só você copiar o Steve Jobs. Você precisa entender a técnica, entender o objetivo, o contexto que você trabalha, que você vai atuar, e aí você adapta.